E hoje nós estamos recebendo aqui a colega Rosiane Carvalho, né, Tereza? É isso mesmo. E a Rosiane vai fazer uma entrevista junto conosco aqui no Giro de Notícias, em primeira mão, com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira. Ele é mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E ele hoje vai conversar conosco, Rosiane, sobre assuntos relacionados à Amazônia. Eu quero que você se explique um pouco melhor para a gente e comece a nossa entrevista. Tereza, primeiro, obrigada por estar aqui com os ouvintes da Rádio Difusora. Você e o Geraldo sempre abrem espaço para assuntos da mais alta relevância para o Estado do Amazonas e também para a Amazônia. E é sobre isso que vai tratar o secretário de Acesso à Justiça e Segurança Pública do Ministério da Justiça, porque o governo federal acabou de assinar um contrato de 318 milhões. O objetivo, segundo as informações divulgadas pelo Planalto e pelo Ministério da Justiça, é fortalecer o Plano Amazônia de Segurança e Soberania. E a gente tratou de um assunto bem perigoso ontem na fronteira. Você e o Geraldo estão lembrados disso, mas vamos chamar o nosso entrevistado, ele já está na linha, diretamente de Brasília. Seja bem-vindo, secretário Marivaldo Pereira. A gente teve um probleminha na conexão, Rosiane, mas nós já estamos ligando de novo. Você pode adiantar, então, sobre o assunto que o secretário vai falar? Olha, a gente vai falar sobre segurança pública. Esse é um assunto de alta relevância, porque a Amazônia tem uma série de conflitos, tem uma série de peculiaridades também. E eu acho interessante falar sobre a perspectiva de solução para esse problema com o anúncio de recursos, porque é muito recorrente no estado do Amazonas eles fazerem vídeos fazendo entregas de viaturas, armamento, e os recursos para a segurança pública, os recursos estaduais, eles têm uma escalada nos últimos anos. Nosso entrevistado está no ar, né? Vamos lá. Seja bem-vindo, Marivaldo, secretário Marivaldo Pereira, a Rádio Difusora do Estado do Amazonas. Vamos falar um pouquinho sobre esse investimento na área de segurança e soberania na Amazônia. Olá, um prazer estar com vocês, um prazer estar com os ouvintes da Rádio Difusora. Muito bem. A gente queria entender qual é esse volume de recursos, qual é o diferencial desse plano para a Amazônia, que vocês estão fazendo esse anúncio nesses últimos dias, desses 318 milhões de reais. Olha, esse plano ele é histórico para as forças de segurança que atuam no combate ao desmatamento. A gente está prevendo um investimento de 197 milhões ainda esse ano e até o ano que vem completar o valor de 318 milhões em investimento para o apoio da atuação integrada entre as forças de segurança do governo federal e as forças de segurança em âmbito local para enfrentamento ao desmatamento. Esse é o grande diferencial desse plano, a atuação integrada e com apoio do Fundo Amazônia, com apoio do BNDES, com apoio do Ministério do Meio Ambiente. Isso certamente vai impulsionar os nossos resultados de combate ao desmatamento. Um combate ao desmatamento que desde o início da gestão do presidente Lula já teve um salto muito grande com a retomada da atuação integrada das forças federais e agora com o lançamento do Plano Amazônia Segurança e Soberania, sem dúvida alguma vai ter um impulso muito grande. Muito interessante essa ação integrada para o combate ao desmatamento, envolvendo vários ministérios, portanto, vários setores, até porque as questões de conflito em relação ao desmatamento também tem esses multifatores todos. Qual é o ponto específico, o que vocês conseguiram diagnosticar ou fazer planejamento para que essa força de segurança pública não seja muito pesada com as pessoas mais pobres, como acontece muitas vezes, e ela consiga realmente chegar aos grandes desmatadores, às pessoas que ganham muito dinheiro com incentivo ao desmatamento, e ele tem várias características, dependendo da região na Amazônia, né? Olha, o governo Lula criou a diretoria da Amazônia, lá na Polícia Federal, já no início do seu governo. E uma grande característica dessa diretoria é trazer para o combate aos crimes ambientais toda a experiência que a Polícia Federal tem no combate ao crime organizado. Foi a primeira vez que a gente viu o enfrentamento ao garimpo, que foi retomado no nosso governo, e muito além da apreensão de balsas, da apreensão de equipamentos, da retirada de garimpeiros
de terras indígenas ou áreas de conservação, e a gente começou a ver operações de combate ao garimpo acontecendo em regiões muito distantes do garimpo, ou seja, nas regiões onde estão aqueles que realmente ganham com o garimpo ilegal, aqueles que financiam a compra de balsas milionárias, aqueles que induzem pessoas muito pobres a se submeterem a situações extremamente vulneráveis para buscar o sonho de um dia, o falso sonho, a falsa ilusão de um dia ganhar dinheiro com o garimpo ilegal. A gente sabe que quem efetivamente ganha dinheiro com desmatamento, com o garimpo ilegal, com os crimes que são cometidos na região da Amazônia, estão muito longe dessa região, estão nos grandes centros urbanos, estão escondidos lá e financiando esse tipo de criminalidade. É essa experiência de atuação que a gente está trazendo e inspirando o plano AMAS, né? Amazônia, Segurança e Soberania. E é a partir dessa atuação integrada que a gente quer fazer esse enfrentamento do crime organizado. Não dá mais para achar que o desmatamento é algo isolado, é algo individual. O desmatamento, por trás dele, tem o crime organizado, tem os crimes conexos ao desmatamento que são praticados, e é nessa perspectiva que a gente pactuou com cada estado um plano específico para fazer esse enfrentamento, e o suporte a esse plano virá através do financiamento do Fundo Amazônia. Muito bem. Secretário, tem questões que envolvem esses mercados ilegais e violência na Amazônia, são históricas, né? Do garimpo, da grilagem, do tráfico, do desmatamento. Mas a gente tem um exemplo recente, mas ele é só mais um exemplo, né? Ele tem se repetido, que é a situação, por exemplo, na terra indígena Yanomami, e a própria ação do governo federal lá, pontual. Saiu, voltou tudo de novo, né? A estrutura estava colocada. Então, assim, a gente tem visto que esses anúncios de recursos, até aqui no estado do Amazonas mesmo, a gente tem uma escalada nos últimos anos de aumento de recursos para a segurança pública. E são vários os anúncios de entrega de material, de viatura e tudo mais. Então, os recursos são volumosos. Dá a entender para a gente, de uma forma muito óbvia, até óbvia, que o problema não tem sido dinheiro, né? Então, a Amazônia, ela requer visões e planejamentos que sejam bem complexos, né? Bem complexos para além desses que têm sido apresentados. Então, assim, quando vocês vão buscar esse ponto? Porque, de certo, neste momento, embora eu tenha certeza que vocês tenham planejamento, ele ainda não foi feito com as características da necessidade da Amazônia, porque isso é uma crítica constante das pessoas que estudam a Amazônia, né? Os nossos problemas, eles são transfronteiriços, então não vai ter solução para a Amazônia que seja, de fato, efetiva, eficiente, que não seja entendendo todo esse complexo, inclusive de outros países, né? Relacionado especificamente às violências, à insegurança pública. Olha, é muito importante a gente atentar para o seguinte: nós passamos por um momento em que toda a estrutura do Estado que era destinada ao enfrentamento dos crimes ambientais, ao enfrentamento do desmatamento, do garimpo na região da Amazônia, foi completamente abandonada. A gente viveu uma situação em que o ministro do Meio Ambiente anunciava a operação do IBAMA, colocando em risco a atuação de todos os agentes do IBAMA. A gente viveu um momento em que a gente teve o Dia do Fogo, em que políticos incentivavam a queimada na região da Amazônia. Então, a gente vê um momento de muita destruição, a gente vê um momento em que delegados da Polícia Federal que ousavam investigar o desmatamento eram afastados de seus cargos. Então, é com isso que a gente começou a lidar em janeiro de 2023. E, a partir de janeiro de 2023, toda essa atuação do Estado no enfrentamento a esse tipo de crime no âmbito federal voltou a ser articulada, voltou a ser acionada. Isso levou a uma primeira redução de 22% e vai levar a uma redução ainda maior quando for publicado o próximo índice. Evidentemente que isso não é suficiente e por isso a gente foi atrás do BNDES, foi atrás do Ministério do Meio Ambiente e do Fundo Amazônia para buscar um suporte para que a gente possa estruturar as forças que atuam no combate ao desmatamento. Agora, você colocou um ponto que é central. Nós não vamos resolver o problema apenas com a repressão, apenas identificando o crime e indo até lá. É necessário que a gente tenha um monitoramento permanente e constante, algo que nós vamos fazer por meio de uma ferramenta chamada Brasil Mais, que é uma ferramenta da Polícia gerida pela Polícia Federal, financiada pela Senasp e que traz imagens com alta nitidez
diárias sobre a situação na região da Amazônia, do Brasil inteiro. A gente consegue monitorar o Brasil inteiro, mas também só isso não é suficiente. É necessário que a gente invista em políticas sociais, é necessário que a gente crie oportunidades de sobrevivência para a população com a floresta em pé. É necessário que a gente crie oportunidade para aqueles que vão desesperados em busca do pão de cada dia no garimpo. E para isso o governo inteiro está articulado para a construção dessas políticas. Evidente que 1 ano e meio não é suficiente para se colocar de pé tudo isso, mas o governo vem se esforçando para fazer essa construção. Veja, é muito importante chamar atenção para o seguinte: a sociedade tem que tomar pé disso. Destruir é muito fácil. A construção, ela demanda tempo, ela demanda recurso e ela demanda orçamento. Então a gente tem que cuidar muito bem de cada passo que a gente dá, cada avanço que a gente dá rumo à concretização de cada direito previsto na nossa Constituição Cidadã, para que a gente nunca mais retroceda e nunca mais tenha que gastar esforço reconstruindo, para que a gente sempre possa olhar para avanços e não em refazer aquilo que foi destruído. Secretário, o AMAS atua na promoção da preservação de ações públicas, né, em 9 estados da Amazônia Legal, né, que compõem o Acre, o Amapá, o Maranhão, o Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e aqui o nosso estado do Amazonas, que carece muito dessas informações quando a gente ouve a falar de conflitos como ontem a Rosiane esteve aqui com a gente, com o desmatamento, a gente fica muito preocupado, mas tem pouca informação. Como é que vocês pretendem trabalhar, né, com esse investimento agora, com a informação? E a minha segunda pergunta vocês têm um tempo para dar uma resposta? Isso aí vai ser em médio, a longo prazo? Como é que está nessa situação? Olha, a forma da gente atuar, primeiro assim, esse ano está prevista a execução de 197 milhões. Até o ano que vem a gente vai concluir o investimento de 318 milhões. E Manaus está como ponto central na discussão do AMAS. A gente vai instalar ainda esse ano, né, esperamos que até setembro a gente instale aí em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. É um espaço onde a gente vai ter a atuação de todas as forças de segurança pública e também as forças de segurança dos países da região da Amazônia, como uma forma da gente combater os crimes transnacionais. O desmatamento, a gente sabe que ele não obedece fronteiras, e o desmatamento do lado da fronteira de lá impacta do lado de cá, e o do lado de cá impacta do lado de lá, e muitas vezes é a mesma organização criminosa que está atuando. Nós vamos criar também a Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, que também vai ter sede aí em Manaus. Então são 2 instrumentos super importantes que vão ser criados ainda este ano e que vão estar sediados aí em Manaus, que tem um olhar todo especial aqui para a gente dentro do plano. Então, junto com essas criações, a gente vai ter também a criação de bases terrestres e fluviais em pontos estratégicos para fazer o enfrentamento ao crime organizado. E o projeto também prevê o investimento em tecnologia. Então, além da adoção de drones, além do Brasil Mais, que não está previsto no investimento, mas que é uma ferramenta que a gente já tem e permite o monitoramento diário de toda a região da Amazônia, a gente vai ter um investimento no projeto Ouro Alvo, que é um projeto espetacular da Polícia Federal, desenvolvido pelos peritos da Polícia Federal, e que permite você identificar a composição geológica do ouro e identificar se ele foi extraído de um garimpo ilegal ou não. Isso é muito importante para que a gente possa fechar as portas para o comércio do ouro ilegal, e evidentemente, se você restringe o mercado, reduz o preço, reduz também o apelo para o investimento nesse tipo de atividade ilegal. Então, são esses e outros vários instrumentos previstos no plano que vão dar suporte à integração que a gente já pactuou com cada um dos estados com os quais a gente conseguiu firmar um plano de atuação
integrada. Então, esse é o desenho que a gente tem aqui para o AMAS. Esse investimento ele é imediato, grande parte dos itens que estão previstos para serem adquiridos já estão licitados, já possuem atas prontas, então é chegar o recurso e empenhar o recurso e aí ter o prazo de entrega para que a gente já possa ter eles em pleno funcionamento. O prédio do Centro de Comando de Cooperação já está, a Polícia Federal já está em reta final de contratação e a gente espera inaugurar ainda em setembro. Ou seja, é um plano para implementação imediata e logo a população, principalmente aí de Manaus, onde a gente vai ter essas sedes, vai perceber aí a mudança nessa atuação, uma mudança para melhor, um fortalecimento da atuação do Estado no enfrentamento ao desmatamento. Secretário, a gente caminha agora para o final. Eu vou aproveitar para uma situação específica, factual, que acontece na fronteira neste momento. Há pelo menos 3 dias a gente tem recebido mensagens de indígenas de Iauareté. Fica bem na fronteira com a Colômbia, lá em São Gabriel da Cachoeira, uma região que é conhecida como a Cabeça do Cachorro. Bom, eles têm sido alertados, eles têm sido orientados pelo Exército, pelas Forças Armadas, a não sair de casa, ficar nas aldeias, não estão indo para o roçado. A gente recebeu imagens aqui da comunidade com as portas fechadas, porque o sistema de vigilância do Exército identificou pessoas, tem imagem no ar agora, no YouTube da Rádio Difusora, da transmissão no Facebook, da comunidade de Iauareté. São os indígenas que mandaram para a gente essas imagens. Bom, o sistema de vigilância, também confirmado pelo Comando Militar da Amazônia, identificou a atuação de pessoas suspeitas, armadas, que representam risco para essas comunidades. A gente falou também lá com o Exército, com o general do Exército, general Newton. Ele confirmou, ele disse que algumas medidas foram tomadas para garantir a segurança desses ribeirinhos e também de indígenas, e que eles estão fazendo a investigação, vasculhando rios, né, por terra e por rio, também com a ajuda da Força Aérea, para identificar essas pessoas e saber exatamente, ele disse que não dá para saber calibre, enfim, dessas armas, mas que nesse momento elas representam risco e por isso a orientação para a população. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é uma área de muita atenção, é uma área de fronteira, mas que, infelizmente, tem uma série de desestrutura para garantir, inclusive, o trabalho que muitas vezes é exigido dessas pessoas que estão lá, né? Olha, eu vou atrás dessa informação aqui, vou conversar com o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI, que certamente devem estar acompanhando essa situação, e vou tomar pé aqui com a Polícia Federal. A Diretoria de Amazônia também deve estar acompanhando essa situação para a gente avaliar o que fazer. Mas geralmente quando chegam essas denúncias, e é muito importante que elas cheguem até o Ministério da Justiça, para que a gente possa acionar todos os órgãos do governo que estão envolvidos no tema e para que a gente possa pedir priorização na solução desse conflito, né, e dessa ameaça aos povos indígenas. Os povos indígenas sofreram muito ao longo dos últimos anos. Talvez foram os que mais sofreram na pandemia, foram os que mais sofreram com o desmonte da estrutura do Estado destinada à preservação do meio ambiente e à preservação dos direitos dos povos indígenas. A gente tem feito um esforço muito grande de integração com o MPI, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNAI e o Ministério do Meio Ambiente no sentido de resguardar essa proteção. Então, essa informação aqui, que eu particularmente não tinha, porque também não é algo que chega para a minha área, mas independentemente disso, eu acionarei imediatamente aqui a Diretoria de Amazônia para que eles tomem pé dessa situação, se é que eles já não estão acompanhando, ou me informe que medidas já foram adotadas para resguardar a segurança dos povos indígenas. Secretário Marivaldo de Castro Pereira, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Giro de Notícias. É secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, trazendo aqui as primeiras informações. A gente fica aqui na torcida. Qualquer novidade, Giro de Notícias, Rádio Band News Difusora está aberta para mais esclarecimentos, certo? Eu é que agradeço muito a oportunidade de participar do programa e eu queria parabenizá-los pelos temas que foram pautados. Acho que é muito importante que a gente fale da situação dos povos indígenas, fale da situação do meio ambiente, para que a gente conscientize cada vez mais
toda a população da importância da gente olhar para esses direitos, que não são direitos individuais, são direitos de toda a sociedade, são direitos resguardados em nossa Constituição. Obrigada, secretário. Obrigada, Geraldo e Tereza. Obrigado, agradece, Rose. Muito Rosiane. obrigado pela sua participação sempre aqui, muito pontual. E retorne outras vezes, tá bom? À disposição sempre. Muito obrigado. Hora do nosso intervalo comercial.